Hoje eu quero te mostrar que não é fantasia, nem exagero, nem fórmula mágica. É fisiologia, é ciência, é prática e é sua. Porque potência depois dos 60 não nasce do acaso. Ela nasce do cuidado, da escuta, da consciência, do pequeno gesto, como o momento em que você decide beber ou não aquele copo d'água. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. E mais importante, como você decide. Você quer potência, mas o seu corpo está pedindo presença, está pedindo pausa, está pedindo direção, então fica comigo. Porque talvez, só talvez, o que você precisa não é de mais força, mais remédio, mais cobrança. Talvez você só precise beber diferente, com mais intenção, com mais estratégia, com mais respeito por quem você é, por quem você ainda é e por quem você ainda pode ser. Muitos homens chegam nessa fase achando que precisam de mais remédio, mais suplemento, mais força de vontade e acabam ignorando o mais simples, o mais esquecido, o mais essencial, a água. A forma como você bebe água pode estar sabotando o homem que você ainda é, o homem que ainda deseja, que ainda sente, que ainda quer viver com prazer, dignidade e controle. Porque não é o corpo que perdeu o desejo, é o corpo que está pedindo socorro de um jeito que você não aprendeu a ouvir. Parece inofensivo, eu sei. Você pega um copo, enche de água e bebe. Mais uma vez. E de novo. Ao longo do dia, em todo intervalo, às vezes sem sede, porque disseram que é saudável, porque disseram que tem que beber 2 litros por dia. Mas ninguém te contou o outro lado dessa história. Ninguém te disse que quando você exagera na água ou bebe nas horas erradas, pode estar desequilibrando algo essencial para a sua ereção, o seu sistema nervoso, a química interna que ativa os sinais do desejo, da excitação, da firmeza. A ereção não depende só da testosterona ou da circulação. Ela depende de sinapses, de comandos elétricos que percorrem seu corpo com precisão. E esses comandos precisam de um terreno estável, com sódio, potássio, magnésio em equilíbrio. Quando você bebe demais e dissolve esses minerais, o sinal enfraquece. E o corpo responde com silêncio. Uma ereção que não vem. Uma libido que some. Um impulso que parece ter desaparecido sem motivo aparente. Mas o motivo estava lá, escondido num hábito rotulado como saudável. Você já sentiu cansaço mesmo depois de dormir? Já teve aquela sensação de que seu corpo está leve demais, fraco, sem foco? E ao mesmo tempo percebe que o desejo sexual diminuiu, que a ereção vem fraca ou nem vem. É possível que tudo isso esteja ligado à maneira como você se hidrata. Existe um tipo de cansaço que vem da diluição, um tipo de fraqueza que parece emocional, mas é bioquímica. Quando você tira demais do corpo, mesmo querendo dar o melhor para ele. Lembro de um homem que me escreveu 68 anos, disciplinado, cuidava da alimentação, tomava suplementos, caminhava todo dia, mas vivia exausto, sem libido e lutando contra a disfunção erétil há meses. O que ninguém percebia é que ele se hidratava demais, o dia inteiro, copo após copo, com medo de desidratar, com medo da idade, com medo de falhar. E ali, nesse excesso silencioso, ele estava minando a própria base elétrica da ereção, banhando os músculos, mas sufocando os sinais. Não se trata de beber menos, se trata de beber com consciência, com respeito ao equilíbrio que o seu corpo precisa. Porque potência não nasce de excesso, potência nasce de sintonia. E quando a água entra no momento errado, da forma errada, ela pode apagar o fogo que ainda existe dentro de você, sem que você perceba, até que tudo parece parado, até que a vida íntima se torna memória. Mas não precisa ser assim. A mudança começa quando você entende que o seu corpo não precisa de mais. Ele precisa de certo. Existe um silêncio dentro do corpo que ninguém ouve, mas ele grita. Grita por algo que falta. Grita por algo que você não percebeu que estava deixando de lado. Porque não basta colocar água para dentro, se essa água vem vazia, se ela vem limpa demais, leve demais, pura demais, ao ponto de não trazer o que o seu corpo mais precisa, minerais. Zinco, magnésio, potássio, cálcio. São nomes simples, mas são chaves invisíveis. São eles que abrem as portas da potência, da firmeza, da resposta sexual que parece perdida, mas está apenas mal alimentada. O desejo não nasce do nada. Ele é construído, todos os dias, através da química interna que te mantém vivo, ereto, interessado. E essa química depende desses minérios discretos. Homens que bebem apenas água destilada, filtrada demais, de garrafa o tempo inteiro, sem perceber, estão lavando por dentro o que deveria ser reforçado. Estão apagando a centelha, não de uma vez, mas em silêncio.
E de repente o corpo começa a dar sinais: irritabilidade, desânimo, queda da libido, ejaculação fraca, dificuldade de manter a ereção. A maioria busca solução onde está o efeito, mas a causa começa antes. A ciência já mostrou que baixos níveis de zinco estão diretamente ligados à queda de testosterona, que sem magnésio suficiente o corpo não consegue relaxar os vasos sanguíneos, e sem relaxamento não há ereção. O corpo endurece onde devia fluir. E a rigidez que deveria estar no sexo se instala na circulação, na tensão, na angústia. Tudo por falta de elementos básicos, não caros, não inacessíveis, apenas esquecidos. E mineralizar não significa gastar. Não significa correr atrás de promessas milagrosas. Significa reaprender. Reaprender a colocar uma pitada de sal integral na água da manhã. Significa lembrar que uma folha verde escura vale mais que uma cápsula. Que um copo com limão e uma pitada de potássio pode reacender a comunicação entre suas células. É simples, é silencioso, é masculino. Porque cuidar do que ninguém vê é coisa de homem. De homem que já entendeu que o corpo não precisa de exagero. Ele precisa de presença, de intenção, de micronutrientes que sustentam aquilo que ainda pulsa em você. E potência é a estrutura, desejo é biologia, ereção é engenharia interna. E todo o sistema precisa de peças. Sem elas, tudo parece funcionar até o momento em que para. E quando para, não é de vez, é devagar. Como se estivesse tentando te avisar. E está. Só que em vez de gritar, o corpo sussurra. Me alimente de verdade. E você ainda pode ouvir, ainda pode mudar, ainda pode recuperar. Tudo começa com o que você coloca para dentro. Mas começa principalmente com o que você decide não ignorar mais. Poucos homens percebem, mas o relógio também regula a virilidade. O momento em que você coloca água no corpo muda tudo, porque a ereção, o desejo, o vigor, todos eles seguem ritmos internos, ritmos hormonais, ritmos que começam no escuro da madrugada enquanto você dorme. É nesse silêncio que a testosterona é produzida. É nesse período de descanso profundo que o corpo se recompõe. E se você interrompe isso com um copo de água na hora errada, pode estar apagando a sua potência sem saber. Beber muita água antes de dormir parece inofensivo. É quase um gesto automático, um cuidado. Mas esse hábito tem um custo silencioso. Ele acorda sua bexiga no meio da noite. E ao acordar, você interrompe seu sono, não qualquer sono. O mais importante, a fase REM. Aquela em que os sonhos acontecem, mas também em que a testosterona é ativada. É nesse ciclo que o cérebro envia sinais de crescimento, recuperação, virilidade. E onde, naturalmente, o pênis responde com ereções noturnas, silenciosas, mas vitais. Elas não são apenas consequência do desejo, são o termômetro da sua saúde masculina. Se essas ereções noturnas desaparecem, se o seu sono é leve, picado, superficial, o corpo começa a perder a referência. Ele deixa de produzir o que você precisa para se sentir forte. O desejo se esconde. A resposta sexual diminui e o homem começa a achar que é a idade. Mas não é. É o corte invisível da noite mal dormida. É o peso de acordar 3, 4 vezes para urinar. É o corpo tentando se curar e sendo interrompido pela água no momento errado. Beber água com estratégia não é frescura. É inteligência fisiológica. É autocuidado masculino em sua forma mais discreta e poderosa. O corpo precisa de hidratação pela manhã, quando os hormônios estão prontos para circular. Precisa de suporte antes das refeições para ajudar na digestão e absorção de nutrientes. Mas à noite ele precisa de paz, de silêncio interno, de espaço para trabalhar no escuro. Se você sente que acorda cansado, se não lembra da última vez em que teve uma ereção ao amanhecer, se sua energia sexual anda apagada, pode ser que o problema esteja no copo antes de dormir. E mudar isso talvez seja o primeiro passo para reconectar seu corpo com aquilo que ele ainda quer te dar. Porque a potência não se perdeu, ela só está sendo interrompida. E tudo o que ela precisa é de espaço e de um tempo certo para voltar. Nem toda água é igual, nem toda água entra e faz bem. Às vezes o que parece limpo está carregado de substâncias invisíveis que dia após dia inflamam por dentro o que deveria estar calmo, o que deveria estar funcionando em paz. A próstata, esse pequeno órgão ignorado durante tantos anos, começa a sofrer em silêncio. E quando sofre, todo o sistema sente. A bexiga aperta, o jato enfraquece, a ereção diminui, o prazer muda. E o homem sente vergonha, mas não entende o porquê. A verdade é que a água que sai da torneira, que parece pura, pode estar cheia de cloro, fluor.
Metais pesados como chumbo e alumínio, substâncias que irritam silenciosamente a sua próstata. E uma próstata irritada é uma próstata inflamada, inchada, congestionada. E quando isso acontece, o fluxo que deveria ser livre fica bloqueado. A circulação no baixo ventre se compromete. E a ereção, que depende de sangue e de espaço, simplesmente não acontece como deveria. Ninguém fala sobre isso. Ninguém diz que a inflamação prostática não se resume apenas ao toque retal ou ao PSA alterado. Ela começa antes, com desconfortos sutis, com aquele ardor ao urinar, com a vontade constante de ir ao banheiro, com a sensação de não esvaziar completamente, mas também com a perda do desejo, com a dificuldade de manter a firmeza, com a queda lenta da autoconfiança. Tudo isso pode começar na água que você bebe e na forma como ela impacta seu corpo por dentro, mas existe saída, e não é complexa. É um gesto de respeito com o que entra em você. Filtrar, observar, questionar a origem da sua água. Pensar nela não como um simples líquido, mas como um agente que pode curar ou ferir. A próstata é como um solo sensível. Ela precisa de um ambiente limpo para funcionar bem. Precisa de paz, não de veneno disfarçado de hidratação. Porque, no fim das contas, a virilidade não é só hormônio, é também território. E esse território precisa estar desinflamado, oxigenado, irrigado. Precisa de condições reais para responder com potência. Água contaminada é como uma guerra constante dentro de você, invisível, mas destrutiva. E o corpo, cansado de lutar contra o que deveria ajudar, começa a desistir. A boa notícia? Ele também pode se recuperar. Quando você muda a água, muda o terreno. E quando muda o terreno, tudo volta a florescer, inclusive a sua masculinidade, inclusive a sua confiança. Inclusive você tem algo que o corpo faz ou deixa de fazer e que diz muito sobre sua vitalidade. Algo que acontece no escuro, antes do despertador tocar. Algo que muitos homens ignoram ou preferem não encarar. A ereção matinal. Aquela que chega sem convite, sem estímulo, apenas porque o corpo está funcionando. E quando ela some, algo importante se perdeu no caminho. Não é só desejo, é sinal. É linguagem do organismo dizendo: estou ativo, estou pulsando, estou em equilíbrio. E quando ela não aparece, o corpo está pedindo atenção. Mas atenção ao quê? Quase ninguém liga isso à água, à forma como você se hidrata. Mas a verdade é que uma ereção matinal fraca ou ausente pode estar diretamente ligada à sua hidratação celular. Porque a ereção depende de circulação, de sangue fluindo, de pressão controlada, de vasos bem irrigados. E tudo isso começa com água, mas não qualquer água. A água certa, no momento certo, absorvida da forma certa. Hidratação funcional, que não incha, não sobrecarrega, não dilui demais. Hidratação que nutre, que alcança os tecidos, que chega onde precisa chegar. Quando a célula está desidratada, ela perde força. Quando o sangue está denso demais, a circulação sofre. Quando o corpo está intoxicado ou inflamado, a ereção enfraquece. E você acorda, sem nada, nem vontade, nem firmeza, nem resposta. O dia começa e já vem com uma ausência que machuca. E o pior é que muitos aceitam isso como parte da idade, como se fosse normal, como se estivesse escrito em algum lugar que depois dos 60 o prazer precisa diminuir. Mas não está. E não precisa ser assim. O corpo fala, e a urina também. A cor, o cheiro, o fluxo, tudo ali é dado. É sinal de como o seu sistema está se comportando. Se está limpo, equilibrado, irrigado, ou se está cansado, congestionado, intoxicado. A urina muito clara pode ser excesso de água que está lavando seus minerais. Muito escura pode ser acúmulo de toxinas e baixa ingestão. O ideal está no meio, um tom de amarelo que indica presença. Nem carência, nem excesso. Hidratação funcional, aquela que realmente chega onde precisa. Observar isso é reconectar com o próprio corpo, com o que acontece por dentro antes que o mundo te veja por fora. Porque a ereção matinal não é só sobre sexo, é sobre saúde, é sobre funcionamento pleno. É sobre o corpo dizendo que ainda está aqui, pronto, disponível. E quando ela desaparece, não aceite, investigue, porque muitas vezes a resposta está no copo d'água do dia anterior. E a mudança começa ali, no pequeno, no invisível, no que parecia não ter importância, mas é exatamente o que sustenta tudo. Nem toda água é igual, e muito menos o momento em que ela entra no seu corpo. Há uma diferença profunda, quase invisível aos olhos, mas evidente no efeito, entre beber água por impulso e beber água com intenção. Entre encher o copo porque sentiu sede e abastecer seu corpo como quem afia uma lâmina. O homem que envelhece com consciência não faz mais nada por automático. Ele escolhe cada gesto.
Inclusive o gesto simples de beber água, existe uma inteligência biológica nos horários. O corpo não é uma máquina linear. Ele vive em ciclos, em marés hormonais, em ritmos sutis. E é nesses ritmos que nasce o que se chama de potência. Por isso, há 3 momentos em que a água não é apenas necessária. Ela é estratégica, ela é terapêutica, ela se transforma em ferramenta de vitalidade, de presença, de virilidade. E o primeiro momento é logo ao acordar, antes mesmo do café, antes mesmo de qualquer outra coisa. Porque nesse instante o corpo está saindo de um jejum profundo, de horas sem ingestão. E a água certa ali, limpa, mineralizada, em temperatura morna ou ambiente, reativa processos, desperta hormônios, estimula o intestino, tira o corpo da inércia e prepara o terreno para que a testosterona faça seu trabalho. Porque o homem que acorda inflamado, desidratado ou intoxicado, já começa o dia lutando contra si mesmo. O segundo momento é antes das refeições, cerca de 20 a 30 minutos antes. Não é para encher o estômago, é para preparar o corpo. A água, nesse ponto, age como um facilitador da digestão, ajuda a ativar enzimas, a preparar o sistema para absorver o que interessa, como o zinco, o magnésio, os aminoácidos essenciais à produção hormonal. Beber água nesse intervalo é um gesto de respeito ao processo. É como quem limpa o chão antes de receber o banquete. Você permite que cada nutriente chegue ao destino certo. E isso impacta sua libido mais do que você imagina. O terceiro momento é antes da intimidade. Sim, antes do toque, antes do encontro, antes do ato. Porque a circulação precisa estar plena, os vasos precisam estar relaxados, a lubrificação interna precisa estar ativada. A água certa ali, em pequena quantidade, com eletrólitos leves, pode ser o empurrão que faltava. Porque potência não é só desejo, é preparação interna, é fluxo, é sistema funcionando em sintonia. É assim que um hábito banal se transforma em ritual de potência. O homem que entende isso não bebe água apenas por sede, ele bebe por presença, por estratégia, por reverência ao seu corpo. E esse corpo responde com mais firmeza, mais clareza, mais resposta ao toque, ao estímulo, ao encontro. Beber água de forma masculina é isso, transformar o simples em sagrado. É se abastecer não apenas para viver, mas para viver com potência. Ele estava lá, sentado na cadeira, olhando para o fundo da sala, quase como se esperasse a resposta para uma pergunta que ainda não fizera a si mesmo. Tinha 70 anos, e por mais que a vida lhe tivesse dado histórias, conquistas e experiência, uma coisa o incomodava profundamente: a falta de espontaneidade no prazer. A ereção não vinha mais sem esforço, sem luta. Parecia que a cada dia seu corpo estava mais distante do que ele sabia que poderia ser. A libido já não o impulsionava com a mesma força. As noites eram mais longas e o cansaço parecia tomar conta de sua vitalidade. Ele se perguntava: o que aconteceu comigo? Eu ainda sou capaz? O que ele não sabia é que a resposta estava muito mais próxima do que ele imaginava. Não estava nos remédios caros, nem nos suplementos que ele tomava, sem realmente entender como seu corpo reagia a tudo aquilo. A resposta estava na simples, quase invisível escolha de como ele estava bebendo água. Até então, ele não percebera que estava se hidratando de forma errada. O erro parecia tão inofensivo. A hidratação era uma prática comum, natural. Ele bebia sucos industrializados ao longo do dia, achava que estava cuidando de seu corpo, mas estava sabotando sua própria saúde sem perceber. Foi então que ele decidiu mudar o básico. Deixou os sucos artificiais de lado e passou a beber água com mais consciência. Ele começou a escolher a água mineralizada. Água com os minerais essenciais, com potássio, magnésio, cálcio, tudo que o corpo precisava para funcionar em equilíbrio. E não parou por aí. Começou a beber água nos horários certos, sem encharcar seu corpo antes de dormir. Ele entendeu a importância de dar tempo ao corpo para fazer seu trabalho, tanto na digestão quanto na produção de hormônios. Começou a beber uma quantidade estratégica pela manhã, antes das refeições, e uma leve ingestão antes da intimidade. Não foi mágica, mas o simples gesto de mudar a forma de hidratação fez uma diferença imensa. E o que aconteceu? Algo surpreendente. Ele começou a sentir uma mudança no próprio corpo, um retorno. Não era a juventude de volta, mas era a resposta que ele procurava. A ereção voltou a ser natural, mais firme. Ele não precisava mais se esforçar, nem esperar por um milagre. A energia que ele sentia antes, que acreditava ter se perdido, voltou. Ele sentiu o corpo finalmente estava dizendo: eu ainda sou capaz. Não é sobre beber mais água, é sobre beber de forma certa.
Ele não apenas passou a se hidratar, passou a se cuidar com o cuidado que um homem maduro merece. A lição que ele aprendeu foi simples, mas poderosa. Não é sobre mais remédios, não é sobre mais suplementos caros, é sobre perceber que às vezes as respostas estão nos hábitos mais simples, na forma como você se relaciona com o básico, no jeito como cuida de si mesmo, até nos detalhes mais sutis. Esse homem não apenas recuperou sua ereção, ele recuperou sua conexão com seu corpo. Ele recuperou sua confiança. A água que você bebe pode estar sabotando o homem que você ainda é. E talvez seja essa a chave para dar o primeiro passo em direção a algo muito mais profundo. O reconhecimento do poder que você tem de controlar sua saúde, sua vitalidade, sua masculinidade. Não é sobre beber mais água, é sobre beber com consciência. Não é sobre se entupir de suplementos ou medicamentos, é sobre ser estratégico, cuidar do seu corpo. E ele vai responder. Pode demorar um pouco, pode ser gradual, mas ele vai responder. E quando isso acontecer, você vai sentir uma mudança. Vai sentir a energia voltando, vai sentir o desejo novamente com mais força. Vai sentir que sua masculinidade não está perdida. Ela está ali, ainda forte, ainda viva, pedindo para ser reencontrada. Tente o teste dos 7 dias. Mude sua hidratação. Beba a água de forma estratégica e observe as mudanças. Pode ser que o que você tem procurado há tanto tempo esteja ao seu alcance, nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. E quando seu corpo começar a responder com vigor, com força, com potência, você vai saber que está no caminho certo. Lembre-se, não é o remédio que te falta, é o hábito certo no momento certo. Quando você bebe com consciência, seu corpo te responde com virilidade. E você vai ser capaz de reconhecer que mesmo aos 60, 70 ou 80 ainda é capaz de viver com intensidade, com paixão, com desejo,